Hoje eu tenho uma palavra do Senhor para a tua vida. E eu confesso que até no meio da semana ainda eu estava bem em dúvida de qual palavra ser ministrada. E eu sempre busco no Senhor uma confirmação da palavra, para que aquilo que for ministrado aqui possa vir da parte de Deus e que possa de alguma forma fazer diferença nas nossas vidas. Eu sei que Deus assim tem feito. E às vezes, a gente está aqui, a gente recebe uma palavra dura e a gente fica aqui no final, quando acaba o culto, e eu e o Milton somos os últimos a sair. O Milton é meu companheiro de fechar a igreja, e a gente sempre relata um para o outro de como foi a saída do pessoal depois do culto. Não tem palavra que rapidinho o tempo se esvazia e fica aquele silêncio, a gente olha, já não tem mais ninguém na igreja. Mas eu sei que é Deus ministrando ao nosso coração. Deus adverte nós, Ele puxa a nossa orelha, porque Ele ama a gente. E as palavras às vezes são duras, mas é para que a gente possa ter uma mudança de vida, para que verdadeiramente a gente possa continuar andando no caminho que o Senhor deixou para nós, que Ele é estreito, mas que nos leva à salvação. Uma vez, depois de Jesus ter falado uma palavra bem dura, e ele percebeu que alguns discípulos foram embora, daí Jesus pergunta para os apóstolos: vocês não vão embora também diante dessa palavra? Daí Pedro diz assim: como que a gente vai embora se só tu tens as palavras da salvação? Então ele entendeu que ele precisava ser discipulado mesmo com as palavras duras, mas é ela que transforma a nossa vida, ela que faz a gente pensar, é ela que produz alteração, mudança na maneira em que nós estamos vivendo. E eu creio que nos últimos dias, nos últimos tempos, Deus tem levado a gente a isso, porque Jesus está às portas. A gente já tem falado quantas vezes, diante de vários cultos que aqui a gente já tem tido, como Deus tem confirmado para a gente, e a gente só ligar a televisão que você vai ver isso, que Jesus está para voltar, e Jesus está preparando uma igreja que vai morar no céu, amém? E a igreja que eu estou falando, não é essa aqui, com 4 paredes aqui, não. Eu estou falando da igreja do Senhor, que professa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, espalhado pela terra. Pessoas que realmente entenderam o propósito e guiam a sua vida através da palavra. E Jesus, Ele está às portas. E em nome do Senhor Jesus eu vejo isso. Ele está preparando a gente, está preparando um povo, para que realmente esse povo possa entender o propósito da sua existência e caminhar rumo à salvação. E hoje, Deus levou para que eu pudesse trazer uma palavra que talvez a gente cuida de tantas coisas ao longo desse tempo que a gente foi ministrado e tem sido ministrado, e às vezes é numa coisinha tão simples que a gente deixa esse cuidado e que ele pode trazer uma consequência muito grande para as nossas vidas. Quando você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que é só assim para você poder dar a salvação, aceitando Jesus. E a gente aprendeu também aqui no curso, a gente aprende isso também à luz da palavra, que o processo de salvação acontece no primeiro momento quando você passa pela porta, e o segundo momento é você andar pelo caminho, porque Jesus deixou muito claro que existe uma porta estreita e existe um caminho estreito que nos leva à salvação. Então quando a gente aceita Jesus, quando você entende que é Jesus e que não tem como a gente ter uma expectativa de uma vida eterna sem Ele, porque é por Ele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha vida eterna, porque é só por Ele. Quando você aceitou Jesus, quando você entendeu, abriu seu coração, você passou pela porta, mas ainda tem um caminho para ser seguido que aponta para a salvação. Então você está indo nesse caminho assim como eu estou também, que é um caminho difícil. E Jesus deixou muito claro para a gente o que a gente deveria fazer. E a Bíblia é simples, às vezes a gente complica, mas ela é simples, o Evangelho é simples. Quem complica na verdade é o homem, porque ela é simples de tudo. E Jesus deixou muito claro que a partir desse momento que nós aceitamos a Ele, Jesus como único Senhor e Salvador, a gente tem que buscar viver uma vida reta, é um andar no caminho. E essa vida é uma vida de santidade.
é você abrir mão daquilo que te afasta da presença de Deus e você começar a ter um comportamento diferente. Então há necessidade de, nesse processo de você andar no caminho, de você ter sua mente mudada. Você tem que começar a pensar diferente, porque talvez os valores da sua vida, aquilo que era importante para você, agora a partir desse momento ele precisa deixar de ser importante. Então tem coisas que você dava tanto valor e você buscava com tanta intensidade, mas ainda carregando consigo um vazio dentro do teu peito. Agora, a partir desse momento que você foi preenchido esse vazio com o Senhor Jesus e a presença do Espírito Santo em você, agora você precisa ter um estilo de vida diferente, a sua mentalidade precisa mudar também. E o apóstolo Paulo nos ensina isso. Em Romanos capítulo 12, verso 2, ele diz que nós precisamos passar por uma renovação de mente. Então a maneira que eu penso também precisa ser mudado. E se eu penso diferente, eu começo a ter um comportamento diferente. Então não é mais a mesma pessoa, é uma pessoa mudada agora. Porque é uma pessoa que todos os valores e princípios que foi pregado na vida dela, que ela achava que era certo, agora aconteceu uma revolução dentro dela. Agora ela é uma pessoa diferente. Agora o que ela busca é algo diferente. Agora o que ela visa na sua vida natural é a eternidade, não uma recompensa aqui nesse mundo. E lógico que não significa que o Senhor não tem alegria em te dar uma vida com prazer, que nós vimos isso na semana passada, na palavra da semana passada. Mas a gente nunca pode passar a linha que o Senhor deixou. Quando a gente cruzar a linha que foge dos princípios de Deus, a gente promove o pecado na nossa vida. Eu sei que tudo isso que eu estou falando, você sabe. O ter em vida uma vida em santidade está descrito na palavra como deve ser. A palavra fala muito sobre essa questão de vida de santidade e fala também sobre a questão do pecado. Só para a gente pincelar isso, para mim entrar no assunto, você que está com a palavra de Deus, eu queria que você abrisse em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 19. Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 19. Esse texto, ele fala, é bem conhecido da igreja, tenho certeza que você já ouviu. Se você está aqui nos visitando, em nome do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Que Deus possa falar imensamente ao seu coração através da sua palavra. Mas eu tenho certeza que talvez você já entrou numa igreja, você pertence a uma igreja, e você que está aqui já há algum tempo, você já ouviu isso. Aqui nesse texto de Gálatas, o apóstolo Paulo, ele fala de duas coisas. Ele fala sobre a obra da carne e ele fala aqui sobre o fruto do Espírito. Então a obra da carne e o fruto do Espírito. A obra da carne é tudo aquilo que nos afasta. Se nós produzimos as obras da carne, já está mostrando que talvez a sua decisão em Cristo, ela não foi suficiente porque você não quis. Você não quis. Não foi suficiente para que você pudesse andar no caminho de santidade. Vê um copo de água para mim, fazendo um favor. Amém. Minha amada esposa traz uma água para mim. Agora tem que ser você, amor. Glória a Deus. Então significa que você não entendeu isso, você não entendeu esse propósito. E no lugar de você começar a produzir um fruto que está descrito na palavra, que está bem nesse texto aqui, obrigado, amor. Você tá produzindo aquilo que a tua carne, naturalmente, ela já produz, sem esforço. Se você não se esforçar em nada de nada, você vai produzir a obra da carne. Se você começar a se esforçar e você começar a entender que tem algo diferente, novo para a tua vida, você aceitando Jesus e andando no caminho, você vai produzir o fruto do Espírito, que a gente já aprendeu aqui também, que não é apenas, vários frutos, é um fruto por inteiro, que a gente precisa produzir todas as partes dele. E o texto diz assim, Gálatas 5, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja em Gálatas, ele diz assim, a partir do verso 19, ele diz assim, primeiro ele fala no 16 e no 17 da luta que existe entre a carne e o Espírito. Então a carne quer prevalecer todo o tempo, tirando você do caminho. E tem aí o Espírito, que ele está em você, que ele te dá condição de você produzir um fruto daquilo que já está em você.
Então ele fala sobre isso e ele entra no verso 19, que ele diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são, então aquilo que a carne naturalmente produz. Você sem Jesus, você tem uma tendência para produzir isso: prostituição, impureza, lascívia, que significa sensualidade, idolatria, tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar no seu coração que não é Deus. Quando você destrona Deus, você coloca algo ou alguém. Feitiçaria, inimizades, porfias, emulação, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca dos quais vos declaro que como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui então ele deixa bem certo, um português muito claro, apesar de não ter sido escrito em português, mas traduzido, mas a tradução traz bem clara para a gente, que para que a gente possa herdar o reino de Deus, que é o nosso alvo, que é o nosso objetivo, eu tenho certeza que isso é para a sua vida também, você não pode produzir isso. Às vezes a gente fica cuidando de uma coisinha, uma coisa muito grandiosa, que a gente acha que é grandiosa, mas a gente esquece de outras coisas. Por exemplo, na mesma balança aqui, está, por exemplo, a idolatria, a prostituição, mas também está a glutonaria. Então tem coisas que está descrito aqui, que talvez a gente esquece, porque são pecados que talvez a gente já acostumou com eles. Mas a palavra ela deixa clara, se a gente produz isso aqui, essas coisas que aqui estão, se a gente está permitindo que essas obras fazem parte de nós, nós não herdaremos o reino de Deus. Ah, mas eu já tive um problema com prostituição. Aqui nós estamos num contexto também dos meninos da casa de recuperação, que talvez aqui a bebedice, você pode trocar por vícios, que não é só a bebida, mas tantos outros vícios também. Mas aqui o que ele está querendo dizer é que você não pode permanecer. Existe alguém que morreu na cruz por você e pelo teu passado, amém? E isso faz você agora começar a reescrever uma nova história. Então se você era, amém, o Senhor nem se lembra mais, se você verdadeiramente se arrependeu. Mas se você ainda vive uma vida assim, há necessidade de você ter uma mudança. E eu sei que você sabe de tudo isso, porque você não vai herdar o reino de Deus se permanecer numa vida assim, porque você não está andando no caminho estreito que leva à salvação. Daí ele continua dizendo, no verso 22, ele fala aquilo que a gente precisa produzir, que não é natural, é esforço. É a partir do momento em que você abrir o seu coração para o Senhor Jesus e você permitir que o Espírito Santo age através de você. Você é incapaz, como eu também sou, de produzir isso. Se você está tentando com a força do seu braço, esquece, meu irmão, você não vai conseguir. Você só vai conseguir viver isso aqui se você entender que não é você, mas é Deus em você. E você permitir que o Espírito Santo haja através da sua vida. Porque se não for assim, você não vai dar conta, você não vai conseguir. Daí ele diz assim, mas o fruto do Espírito, então o Espírito que habita em mim, ele produz um fruto. E ele diz assim que esse fruto é várias partes, que tem amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra essas coisas não há lei. Então ele fala de coisas que nós precisamos produzir e aquilo que naturalmente a gente produz, dependendo do que você tem produzido, dá para saber em que caminho você se encontra. Então tudo isso é base da nossa fé, amém? Eu creio que você já entendeu isso, porque se assim você não entender e você não buscar uma mudança, você não vai herdar. E não é porque o pastor está falando, e o pastor aqui não tem poder para nada, porque eu não sou nada. Agora, a Bíblia, que é o nosso manual de fé e prática, ela diz isso com clareza.
Então aqui já fica um alerta para a gente, que talvez essa palavra, se a gente terminasse aqui, já produziu diferença na sua vida. E toma uma decisão. Talvez você já passou pela porta, o que está faltando é andar no caminho. Decida andar no caminho hoje, numa busca de viver uma vida de santidade, deixando as velhas obras da carne. Se arrependa delas e comece a permitir que o Espírito Santo que habita em você, a partir do momento que você aceitou Jesus, ele possa produzir em você esse fruto do Espírito. Amém? Glória a Deus. Então eu sei que você entende, você sabe de tudo isso. Mas nessa semana, Deus falou muito comigo sobre um tema que talvez a gente não tenha cuidado. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, que pessoalmente eu conheci ela essa semana, acho que foi na sexta-feira. E quando a gente estava conversando, ela disse para mim assim, que ela sentia que da igreja, apesar de ela não ser daqui, mas ela sentia que aqui era uma igreja acolhedora. Ela usou essa expressão, que aqui ela sentia ser uma igreja acolhedora. E quando eu entrei no carro, que eu estava indo embora, essa palavra ficou no meu coração. A gente busca ser uma igreja acolhedora, mas eu fui procurar na Bíblia, o que é ser uma igreja acolhedora? O que é a minha função? Porque eu estou andando nesse caminho estreito, eu tenho que ter, o que eu tenho que viver, para viver o acolhimento. E se eu decidir não ser um acolhedor, que consequências que vêm sobre a minha vida? E eu confesso que fiquei preocupado, bem preocupado. Eu sempre peço uma confirmação para Deus da palavra, porque se eu vim falar uma palavra aqui que é do homem, não vai surtir efeito nenhum, a gente só perdeu tempo. Não perdemos porque a gente adorou ao Senhor, mas esse momento da palavra para frente, daí não é Deus, é um homem, não tem poder de mudar a sua vida em nada. Então eu sempre tenho uma responsabilidade de buscar em Deus uma palavra, e eu busco confirmação em Deus. Daí o Pedro foi no sábado à tarde lá na chácara, e na chácara a gente está com um cabritinho, com o nome Pepe, e ele nasceu agora, esse cabritinho. E esse cabritinho a mãe rejeitou, então não tem ninguém por ele, tem os meninos da casa de recuperação, amém? É isso. Daí o Pedro desceu para que ele pudesse lá ver a égua e dar uma volta lá de cavalo lá. De repente ele se compadeceu do Pepe, e ele achou uma mamadeira que os meninos usam para dar mamar para o Pepe. Daí ele achou o leite também. Daí ele preparou o leite, dele sentou e ele foi dar mamar para o Pepe. E ele pegou, gravou e colocou no grupo da família, eu acho para mostrar para o Joca que ele estava dando leite para o Pepe mamar. E depois que ele terminou de dar o mamar para o Pepe, eu cheguei. Daí o Pepe fugia da onde estava para estar perto do Pedro, porque ele começou a achar que o Pedro é a mãe dele, eu acho. Porque deu mamar para ele, né? Acolheu ele, deu carinho nele, né? Daí aquilo assim, foi uma confirmação no meu coração da necessidade da gente acolher. Daí eu fiz um post na internet, né, no Instagram, usei o vídeo dele, que ele tinha colocado para a família, mas eu usei o vídeo dele. Depois eu tive que refazer o vídeo, que a pastora falou assim, que quem lesse não sabesse da história, ia aparecer que quem estava abandonado era o Pedro, sendo acolhido pelo Pepe. Então eu falei, amor, vamos mudar, eu vou explicar que na verdade é o contrário, né? Mas mexeu muito comigo sobre essa necessidade da gente ser acolhedor, da gente poder acolher as pessoas. E daí quando eu fui estudar isso e fui pedindo para o Senhor me dar alguns textos, e eu parei de buscar, porque são muitos na Bíblia, aonde a recomendação do Senhor Jesus era sempre da gente estar acolhendo. A missão que o Senhor nos deu é acolhimento, era a gente acolher as pessoas, é a gente estar acolhendo aquele que está próximo de nós, aquele que talvez foi abandonado pela mãe, foi abandonado pelo pai, as viúvas, os órfãos, que está descrito na palavra, aqueles que estão passando por uma necessidade, aqueles que estão enfermos, enfim. Eu vou ler o texto e ele é grande, e esse texto grandioso, não só na extensão, mas no conteúdo, ele mostra para a gente aqui
que isso é uma coisa que talvez nós não estamos dando a devida atenção. Apesar de a gente estar sendo conhecido lá fora como uma igreja acolhedora, mas eu creio que a gente tem muito ainda para mudar. Amém? Queria fazer um exercício antes de eu continuar. Fica de pé, em nome de Jesus. Fica de pé. Então, para a gente aquecer no exercício, você não olha ainda para quem está do seu lado. Se você já sabe quem é, amém, mas não olha ainda para ela, tá? Para quem está do seu lado. Então você vai olhar para a pessoa que está do seu lado, para aquecer. Você vai olhar para a pessoa que está do seu lado, você vai falar assim, ó, quando você olhar de uma vez, você achou ela bonita, você vai falar assim, glória a Deus. Se você achar ela feia, você vai falar misericórdia, amém? Daí depois você falar misericórdia, pede perdão para não ficar chato, amém? Para ele não sair triste daqui, amém? Então só para a gente aquecer, então vamos fazer assim agora, 1, 2, 3, já, olha para a pessoa. Amém. Ficou meio empatado, eu acho, hein? Tá mais ou menos. Ó, eu vou consolar e vou confortar o coração daqueles que receberam misericórdia, amém? A palavra de Deus diz assim, que o Senhor não vê o exterior, o Senhor vê o coração. E o homem vê o exterior, então fique em paz, que importa é o que o Senhor acha de você, não essa pessoa que está do seu lado. Mas o que eu queria fazer agora? Em nome de Jesus, agora que você já quebrou um pouquinho o gelo, dá para fazer. Eu queria que essa turma daqui, ela saísse e procurasse alguém dessa turma aqui. Só que essa pessoa que você vai ver, que você vai procurar ela, não pode ser seu parente, não pode estar junto com você na mesma célula, tem que ser uma pessoa que talvez você vê aqui na igreja, ou nunca viu aqui na igreja, mas que você escolheu para estar com ela aqui, para um exercício simples, tá? Fique em paz, vai dar tudo certo, amém? Amém. Fique em paz, vai dar tudo certo. Então quando eu contar até 3, sai do seu lugar e procura uma pessoa, amém? 1, 2, 3, já. Procura. Glória a Deus. Talvez você não conhece, talvez. Aqueles que são mais tímidos, sai do seu lugar e busca essa pessoa que é mais tímida. Mas fica tudo em duplinha, em nome de Jesus. Quebra esse casal que está aqui na frente, em nome de Jesus. Separa esse casal. Glória a Deus. Todo mundo em duplinha. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem aí também? Ó, tem gente aqui precisando ser acolhida. E nós somos uma igreja acolhedora. Vanúzia, sai do seu lugar em nome de Jesus. Procura uma pessoa que ainda não foi acolhida. Tem mais? Aqui. Aqui, Joel. O Ronaldo quer acolher você. Aí. Ah, você vai para lá? Então, peraí. O Ronaldo precisa ser acolhido, gente. Tem um aqui na frente, precisa ser acolhido. Achou todo mundo? Acolhe ele, Rodrigo, que vai dar alguns de 3. Vai, acolhe ele. Amém. Glória a Deus. Você vai fazer agora, tá? Agora você vai olhar para essa pessoa que está do seu lado. Primeira coisa, essa pessoa que você escolheu, você conhece ela? Sim ou não? Quem não conhece, levanta a mão. Não conhece a pessoa que está do seu lado. O não conhecer envolve você não saber o nome dela. Você não sabe o nome dela. Ou você perguntou antes? Não? Beleza, abaixo. Ó, a gente já dá para perceber que tem algumas pessoas que estavam aqui olhando para esse bolo aqui. Esse pessoal que está aqui. Já dá para perceber que são pessoas que estão sempre aqui nos domingos, mas ainda não se conhecem. Amém? Misericórdia, gente. Não é um amém, não. Beleza. Agora o que você vai fazer? Você vai fazer 3 perguntas para essa pessoa, tá? Então, primeiro, você vai perguntar o nome dela. Segundo, você vai perguntar para ela quando o tempo que ela está aqui e o que trouxe ela aqui. E o terceiro, você vai perguntar para ela um motivo para que você possa orar pela vida dela. Só.
o nome, o quanto tempo e por que ela está aqui, qual é o objetivo dela. E o terceira pergunta, você vai um pedido para que você possa orar por ela. Amém? 1, 2, 3, já. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Depois você chama ela para tomar um café. Amém? Daí vocês conversam aí para ver quem que vai pagar, tá? Mas amém, fica aí ainda. Olha só, ao lado de vocês, sem vocês perceberem, tem gente que não foi acolhido. E a gente vai ser, em nome de Jesus, uma igreja acolhedora. Amém? Então, se você está vendo alguém que não está acolhido, sai do seu lugar e acolha ele. Amém? Tem mais alguém que não está acolhido? Você não pode ficar sem estar acolhido. Você precisa estar acolhido. Amém? Glória a Deus. Agora, onde você está? Gente, onde você está? Eu queria que você fechasse seus olhos. Se você sentir paz no coração, de orar em voz alta, faça agora. Você faz a sua oração, a pessoa já faz para você também em voz alta. Se você não está sentindo paz de fazer em voz alta, porque você não quer fazer em voz alta, a tua oração tem o mesmo valor para Deus, porque Deus conhece também o nosso pensamento. Então, mas separa agora esse momento, enquanto eu estiver orando também, que você possa estar orando, talvez em silêncio, e talvez em voz alta, mas ore por essa pessoa e por aquilo que ela falou por você. Se ela não disse, não deu tempo dela falar, ore pela vida dela, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus está usando a sua vida hoje para você ser intercessor em alguém, acolhendo essa pessoa, porque esse é o Evangelho. Faça isso agora, em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade da gente poder estar aqui como igreja. Ó Pai, nesse momento, querendo viver, Senhor, aquilo que está descrito na Sua palavra, de nós sermos uma igreja acolhedora, ser uma igreja, ó Pai, que estende o braço, que se compadece, que se importa. Ó Pai, que em nome de Jesus, que cada pessoa que agora está sendo lembrada em oração, que o Senhor possa estar agindo de forma milagrosa. Ó Pai, aqueles que aqui talvez disseram, Senhor, que estão passando por um problema de doença, de enfermidade, que o Senhor possa ministrar agora a cura. A Tua palavra diz que quando 2 ou mais concordarem na terra, será também ligado no céu. Pai, agora em nome de Jesus, que o Senhor possa ministrar a cura, talvez, Senhor, uma tristeza profunda, que o Senhor possa ministrar a cura, Senhor, dessa tristeza, dessa depressão, dessa angústia, ó Pai, dessa ansiedade. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Pai, abençoa essas pessoas. Talvez tem gente aqui, ó Pai, que o Senhor trouxe para poder abrir o coração, para aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Que assim faça, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, faz Tua obra no nosso meio, ó Pai. Faz Tua obra por completo, Senhor. Ouve as orações agora que estão chegando diante de Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Combina o café com essa pessoa e pode ir para o seu lugar, em nome de Jesus. Pode ir para o seu lugar. Pode sentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode ir para o seu lugar. Glória a Deus. O pessoal está cheio do calor humano, todo mundo suando. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Amém? Irmãos, vou dar meu parecer, amém? Fazer isso que a gente fez aqui, para algumas pessoas, porque nós somos diferentes, glória a Deus por isso, amém? Nós somos todos diferentes, a gente age de forma diferente, a gente tem gostos diferentes, tudo é diferente na gente, glória a Deus por isso, senão a gente seria todo mundo igual, não ia ter graça nenhuma a vida. E Deus é tão maravilhoso que fez cada um de uma forma e jogou fora a forma. Nem gêmeos iguais são iguais, porque pode ser de aparência, mas são pessoas diferentes. E glória a Deus por isso. Não tem pessoas que elas são mais retraídas e que talvez ela está pensando assim: eu queria enforcar esse pastor agora. Se você está pensando assim, me perdoa em nome de Jesus, amém? Tem pessoas que já têm maior facilidade para fazer isso, mas mesmo alguns com muita facilidade, porque é natural da pessoa ser assim, talvez ela crie bloqueios para que possa ser assim, ser acolhedora. E ainda aqui, nós estamos fazendo aqui, o que nós fizemos aqui é muito fácil, porque o que nós fizemos aqui é amar alguém que tomou banho hoje. O que nós fizemos aqui é acolher uma pessoa que professa a mesma fé que nós. O que nós fizemos aqui, nós podemos ter contato com pessoas que a gente já sabe que nós temos uma afinidade. A gente pode ser totalmente diferente, mas uma coisa nós temos uma coisa que nos une, que é Jesus. E mesmo diante disso, nesse ambiente que foi construído, desde o começo que a gente entrou, num ambiente de adoração, um ambiente de preparar seu coração, a gente não pode ver Deus com os nossos olhos, mas a gente pode sentir a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. Enquanto a gente estava cantando, a minha vontade aqui era falar assim: gente, acabou o culto, vamos embora, porque nós não tínhamos mais o que fazer. Porque o que nós tivemos aqui de louvor a Ele, eu tenho certeza que já falou muito ao seu coração. Então, mesmo diante desse ambiente construído, olha as dificuldades que a gente enfrenta ainda de poder viver aquilo que está descrito na palavra. E quando a gente agora, que eu vou ler o texto, Deus manda que a gente faça isso com pessoas que estão passando por dificuldades, que talvez você travaria o seu coração de fazer aquela ordenança que está descrita aqui por Jesus. Mas a minha esperança, e eu creio que se o Senhor trouxe essa palavra para a gente, é que isso possa ser mudado em nós, amém? E que verdadeiramente, como as palavras que eu ouvi na sexta-feira, possa ser uma verdade para a gente. Que nós possamos ser uma igreja acolhedora, que não só acolhe aqueles que entraram pelaquela porta, mas que nós possamos acolher também aqueles que nem conseguiram entrar pela porta, mas que estão lá fora, gritando, padecendo, sofrendo, vivendo coisas na vida dela que nós temos a solução, e que muitas vezes nós estamos nos calando. Deus tem me incomodado muito com relação a isso, desde o dia que a gente começou a se preparar para a gente descer para o Rio Grande do Sul, onde a gente foi batendo nas casas e a gente foi pedindo coisas para casa, para as casas. Deus tem tocado no meu coração e isso vai acontecer, nem que eu for sozinho, mas eu sei que eu não vou sozinho. Mas chegou a hora da gente não mais pedir, que a gente pediu alimento para levar para o Rio Grande do Sul. Chegou a hora da gente dar, e dar aquilo que está aqui, que é o mais importante, que as pessoas estão lá fora, sedentas, precisando. Eu falei na semana passada, acho que foi na retrasada, quando a gente chegou do Rio Grande do Sul, que a gente chegou numa casa que a gente nem ia orar para as pessoas, que a gente ia orar separado, porque eles estavam tão empenhados em limpar a casa, que a gente resolveu, eu resolvi, meu coração, depois eu fiquei envergonhado, eu queria colocar minha cabeça num buraco, porque eu falei, vamos orar aqui nós mesmos, para a gente não atrapalhar eles, vamos orar e abençoar eles, porque cada família que a gente foi, assim a gente fez. Daí um menino que não é aqui da igreja, daí ele falou assim, mas eu não entendi, porque o que mais a gente pode dar de importante, não é o limpar a casa, o tirar, é dar, e a gente precisa ir falar de Jesus para eles. Daí eu falei, você tem razão, e eu sou o pastor. Daí a gente chamou aquelas pessoas e houve assim, foi tremendo o que Deus fez.
quando todo mundo parou para que pudesse ali a gente orar juntos. E Deus sabe, quando a gente terminou de orar, quem estava lá viu as pessoas chorando. Porque o que eles queriam, o que eles precisavam naquele momento, não era as casas limpas, porque pode ser no segundo momento, mas era ser preenchido aquilo que estava dentro do coração delas, um vazio enorme. E a Bíblia diz assim, e eu vou ler para que você entenda a seriedade desse assunto, de verdade. Olha o que o texto diz em Mateus capítulo 25, verso 33. Mateus 25, verso 33. Depois tem outras referências, mas eu vou ficar com essa. Mateus 25, 33, que é o próprio Jesus falando. Olha o que Jesus disse: e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Quem está na direita, ovelha. Quem estava na esquerda, bode. Diz assim: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, eu estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede que demos de beber? E quando que te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu que te vestimos? E quando que te vimos enfermo ou na prisão que fomos te ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também os que estiveram à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, eu tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e estava enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando que te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizeste a mim. E irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Aqui ele está falando de dois lugares que as pessoas poderiam estar: ou tendo a salvação eterna, num lugar onde Deus preparou para a gente desde a fundação do mundo, aonde Deus já preparou o lugar para aqueles que verdadeiramente aceitaram o Senhor Jesus e produziram o fruto do Espírito, e estão andando no caminho. E aqui ele fala de um outro momento, que também está preparado, mas é o inferno, o fogo eterno. E o que diferencia nesse texto das pessoas que iam herdar o reino dos céus e aquelas pessoas que iam para o fogo eterno, era a maneira em que elas acolhiam as pessoas. Então, eu queria que você saísse daqui com o seu coração mudado, em nome de Jesus. Porque eu vejo que a gente está aqui mais ou menos hoje, umas 200 e poucas pessoas, nós estamos aqui. Você já pensou se 200 pessoas que estão aqui entendessem essa palavra verdadeiramente, e que você fizesse uma aliança com Deus nessa noite, que você vai ser essa pessoa que vai morar no céu, que por você ter recebido a salvação, você vai começar agora a produzir o fruto do Espírito, acolhendo, porque se resumir o fruto do Espírito inteiro é para o próximo,
Você produz o fruto do Espírito e mostra para alguém. É você amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. É você começar a ter uma vida diferente, produzindo o fruto do Espírito em você, aonde você vai tocar em pessoas. Aonde mais importante para você a partir de agora é aquilo que Deus mandou você fazer, e o que Deus tem mandado fazer, a Bíblia inteira fala isso. Não é você receber, é você dar. E aqui fala de pessoas que, se a gente for levar aquilo que está descrito aqui e ver a dificuldade que a gente teve aqui, no contexto que eu já disse, que é fácil você amar, você adorou a Deus do lado, talvez essa pessoa aqui, está fácil. Mas agora, quando a gente vai ver aquelas pessoas que passam fome, que talvez estão nas ruas, pessoas que estão escravizadas pelo mundo de pecado, as pessoas que estão presas, ele faz referência às pessoas presas, pessoas doentes. Quando você vai vendo a lista que o Senhor deixou aqui para a gente, daí fica mais difícil, mas não é impossível se você permitir que o Espírito Santo age através de você. Nós precisamos mudar isso. O Senhor Jesus disse assim para os seus discípulos, que as pessoas iam conhecer eles como discípulos de Jesus, não é pela oração fervorosa que elas tinham, não é pelo louvor e adoração que elas faziam a Deus, mas é pelo amor que eles tinham um pelos outros. Nós mostramos aquilo que está no nosso coração pelo relacionamento que a gente constrói com aquelas pessoas que estão do nosso lado, ou que todo dia nós nos encontramos. Que pode ser na rua, pode ser na padaria, pode ser no posto de gasolina, pode ser num restaurante, pode ser no seu trabalho, pode ser as pessoas que você atende, os clientes que você atende no trabalho que você está. Mas são pessoas que existe a necessidade de, por você que tem Jesus como Senhor e Salvador, serem acolhidas. Teve gente, eu vi uma postagem que doeu no meu coração, eu nem fui atrás porque eu não queria me magoar. Mas tem uma pessoa que, quando a gente colocou as informações lá de baixo do Rio Grande do Sul, com a ideia de alimentar a igreja com informação de tudo que estava vivendo, e para que pudesse estar orando por aquilo que a gente estava lá fazendo, tem uma pessoa que eu não conheço, um irmão que eu não conheço, ele disse assim, olha, eu grato a Deus pela vida de vocês, pelo aquilo que vocês estão fazendo, se compadecendo de pessoas tão longe que vocês nem conhecem. Mas eu quero dizer para vocês, por conta de vocês eu briguei com muita gente. Então, com certeza ele estava numa roda de pessoas, e as pessoas estavam criticando uma atitude que a gente teve de se compadecer de alguém e descer até lá no Rio Grande do Sul, e de ser uma gota no oceano diante de uma situação que estava vivendo, mas mostrando Jesus por famílias que lá nós encontramos e tocamos, onde a gente se compadeceu, onde a gente sentiu no coração de deixar nosso trabalho para estar lá. Mas não é só indo lá, lá tem a sua necessidade. Mas na hora que acabar o culto, que você sair para fora, vai ter gente sedentas e buscando a Deus com um vazio existencial tremendo, e que a resposta para esse vazio está em você. Só que talvez porque você não acolhe, porque você não fala, porque você não demonstra, porque você não está vivendo o fruto do Espírito, talvez algumas coisas, mas para pessoas que você conhece é fácil de amar, mas para essa lista que está aqui, que já dificulta, você tem tido dificuldades. Mas eu creio pela fé que o Senhor te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer mudar isso na sua vida. Amém? Porque eu quero, é desejo do meu coração de morar no céu, e é um desejo do meu coração poder ver você também lá. E aqui o texto deixa bem claro, em nome de Jesus. A gente vivia no passado, a gente ia lá na cadeia, e era assim, pensa em algo tremendo que Deus falava ao meu coração cada vez que eu pisava naquele lugar. Eu conheço pessoas que um dia eu encontrei, estava congregando numa igreja, e ela relatou para mim que o dia que ela aceitou Jesus foi um dia que nós fomos lá entregar uma palavra, porque Deus colocou no nosso coração para a gente se compadecer de um público que a sociedade só julga, mas não ajuda. Julga, mas não ajuda.
não se compadece. Pessoas que estão andando no caminho errado, mas que a gente tem tudo para mostrar para ela que é possível andar no caminho certo. Só que a gente se cala, porque a gente está preocupado com tanta coisa. Você está preocupado com tantos problemas. E aquilo que é mais importante para que Deus espera que você realize com excelência, a gente se cala. Mas eu creio pela fé em nome do Senhor Jesus, que a partir dessa noite, o Espírito Santo que está presente neste lugar, ele vai trabalhar na sua vida, para que você possa entender que você precisa ser instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Daquele que está doente, daquele que está enfermo, daquele que não tem para se vestir, aquele que passa fome, aquele que passa sede, aquele que talvez está lá na cadeia, preso. A gente parou de ir por conta da pandemia, e em nome do Senhor Jesus a gente vai voltar a estar lá, porque eu apanhei dessa palavra, porque eu não tenho mais justificativa para não estar. Eu tinha, eu não podia ir, mas agora não tem nada que impede da gente poder estar lá. Então, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra possa mudar o seu coração nessa noite. E sabe o que é o mais maravilhoso de tudo? Você dá para alguém, porque você se compadecer é você se colocar no lugar da pessoa, é você amar a pessoa pelo que ela é e na situação que ela se encontra, nada do que ela pode te oferecer, mas porque o que ela representa para Deus, porque ela é preciosa para o Senhor Jesus. E quando a gente olha para essas pessoas com os olhos de Deus, e você faz algo sendo um instrumento de Deus na vida dessas pessoas, quem ganha é você, somos nós. Eu sempre digo, e é verdade, Deus não deixa, Deus ele paga todas as suas contas, ele não precisava disso, porque a maior bênção ele já nos deu, que é a salvação. Mas a paz interior que você vai começar a sentir, de você ser um instrumento de Deus na vida de alguém, você vai se sentir útil no reino de Deus. Eu tenho certeza que você vai começar a viver umas experiências no Senhor que você nunca imaginou. Eu tenho certeza que você vai ter muitos testemunhos para contar daquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Tem gente que talvez está aqui nessa noite, e o seu testemunho de vida, o que te faz viver uma vida cristã, não é o seu testemunho, mas é o testemunho de alguém. Mas Deus não se alegra disso. Deus quer que você tenha o seu testemunho. Ele quer te dar um testemunho verdadeiro, mas para isso você precisa ser um agente dele aqui na terra. Deus te confiou isso. Se compadeça, em nome de Jesus. Estende a mão àquele que precisa. Entrega uma palavra para ela. Tem pessoas que às vezes procuram eu e a pastora, a gente não sabe nem o que falar, porque não tem o que falar, porque é um negócio assim que a gente não tem como fazer nada diante da situação que está sendo colocada. E a única coisa que a gente pode falar para ela é falar assim: ó, você não está sozinho, a gente vai estar junto com você carregando esse fardo, vou chorar junto com você, e a gente vai orar por você, e o Deus que tudo pode, eu creio pela fé, vai agir na tua vida. É o que eu posso. E quantas pessoas que a gente viu que tiveram suas vidas mudadas por uma palavra dessa. Não se cale, em nome de Jesus. Estenda a sua mão, entrega o seu ouvido para as pessoas, doa o seu ouvido para as pessoas. Quando a gente fala de se compadecer, talvez o diabo é astuto, mas em nome do Senhor Jesus, aqui só tem o Senhor pela fé, mas Ele vai colocar isso no seu coração, dizendo que talvez você se compadecer por alguém custa e você não tem recurso suficiente para isso. Como é que eu vou compadecer, comprar uma cesta se eu estou precisando de uma cesta? Como é que eu vou estender a mão para alguém se eu não tenho condição nenhuma? O que você tem de mais valor está aí em você e Deus te deu. E não deu um só não, deu dois ouvidos. Tem pessoas que talvez o que você precisa é só perguntar para ela: você está precisando de alguma coisa? Você quer conversar? Você quer compartilhar um pouco da tua dor? Você quer falar um pouquinho para mim o que você está vivendo?
Talvez ela vai ficar 1 hora falando e você não vai fazer nada. Você só vai balançar a cabeça assim, ó, parecendo aqueles bonequinhos da Michelin que fica no, sabe, no cachorrinho que fica no caminhão, só fazendo assim, ó. E Deus vai te usar você balançando a cabeça, porque você emprestou o ouvido, e depois no final, talvez você não vai orar em secreto, talvez você vai orar com ela publicamente ali, e eu tenho certeza que Deus vai agir na vida dela, e ela vai falar para você o quanto que você foi um instrumento de Deus, porque você ouviu. Tem uma humanidade lá fora com necessidade de ser ouvida. Cadê os ouvidos? Porque você está tão ocupado com alguma coisa. Eu não vou fazer isso para você não passar vergonha, mas passem vergonha em casa, porque talvez algumas coisas que aqui está descrito, visitar o doente, ir na cadeia, de passar um tempo com uma pessoa, emprestar o ouvido, custa tempo. Daí você talvez está no seu coração assim, mas eu não tenho tempo para isso. Passa vergonha. Chega na sua casa, começa a ver quanto tempo que você gasta em aplicativos que nada acrescentam. Vê quantas horas por dia que você fica no Instagram, o que te acrescenta. Vê quantas horas que você fica, talvez alguns não usam mais, mas os que usam Facebook. Então quantas vezes que você fica nas redes sociais, tempo que você poderia estar sendo instrumento de Deus na vida de alguém. Muda seu pensamento hoje. Amém? Seja um agente do Senhor na vida daqueles que padecem. E se você entendeu essa mensagem, e se você quer fazer uma aliança não comigo, qualquer coisa que você faça comigo não tem valor nenhum, que é 2 pecadores fazendo uma aliança, que valor que tem? Agora faça com Deus, que é santo. Se você está sentindo no coração de você fazer uma aliança com Ele, de você começar a ser um instrumento de Deus, se compadecendo das pessoas e vivendo esse texto, eu quero convidar você, pela fé, ficar de pé para a gente orar. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória, feche seus olhos. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio que nós temos condição no Senhor de, a partir de hoje, a gente poder ser verdadeiramente uma igreja acolhedora. Eu creio, em nome de Jesus, da gente dedicar um pouquinho do nosso tempo para a gente estender a mão para alguém, da gente poder se compadecer, sentir a dor, se colocar no lugar do outro, da gente poder dar um abraço para aquele que tanto precisa, prestar o ouvido, e tantas coisas tão simples, tão pequenas, mas que têm um grande significado para aqueles que recebem. A palavra de Deus diz que o Senhor nos acolheu, nós somos fruto de um acolhimento. A Bíblia diz que nós éramos apenas criaturas de Deus, mas a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a ser filhos por adoção. O adotar foi acolher. Nós não tínhamos um pai, a gente estava perdido, nós estávamos abandonados, mas o Senhor, todo momento, Ele estava com o braço aberto, esperando o nosso retorno. Ele estava esperando a gente, porque o desejo do coração do Pai é nos acolher, e a gente é fruto desse acolhimento. Nós somos acolhidos por Deus, e por isso que hoje nós podemos falar que nós somos filho dele, filho por adoção. Ele nos escolheu e Ele cuida de nós. Eu sei que se eu te desse oportunidade para muitos aqui, o microfone para você contar aquilo que você recebeu de acolhimento da parte de Deus, você vai ter muitas coisas para contar. Eu tenho muita coisa para contar, muita. Mas chegou o momento de nós recebermos da parte do Pai, mas a gente ser instrumento vivo nas mãos de Deus, para a gente acolher aquele que está precisando. Em nome de Jesus. Se o Espírito Santo está lembrando você agora de uma pessoa que talvez você precisa ter uma atitude de acolhimento com ela, assim faça, em nome de Jesus. Acolher é amar, acolher é estar junto, se compadecer dela, estar junto com ela, é sentir a dor,
É dizer assim: eu não posso, talvez nada, mas eu estou aqui. Se for preciso a gente chorar junto, nós vamos chorar junto. Mas você não está sozinho, eu estou aqui para te sustentar. Porque é Deus que cuida de nós. A gente, na nossa viagem, quantas coisas a gente aprendeu, porque nós entrávamos em casa, não tinha nada para falar. A única coisa que a gente podia fazer é limpar a casa, depois dizer, orar e pedir que Deus abençoasse ela. Mas quanto foi importante a gente poder estar lá, abraçando aquelas pessoas, se compadecendo delas. Tem aqui na nossa cidade um monte de gente precisando desse acolhimento, e Deus escolheu você para que você assim o faça. Então feche seus olhos em nome de Jesus. Deixa por esse momento, durante essa canção, que você possa permitir que o Senhor fale com você. Fala com Ele. Eu vou orar com você, mas a oração que Deus quer ouvir nessa noite não é a minha, é a sua. A oração que pode mudar a sua vida é hoje, é sua. Talvez você está aqui e você foi um filho, e que você se distanciou dele como filho pródigo. Talvez você está precisando ser acolhido, e o Senhor está aqui nessa noite de braços abertos esperando você. Talvez você está aqui com um vazio grande no seu coração. O Senhor te trouxe aqui, talvez por uma desculpa, mas Ele te trouxe aqui porque Ele quer te chamar de filho. Ele quer devolver para você a honra que foi perdida. Assim como Ele foi com o filho pródigo, que o Senhor deixou ensinado e descrito na sua palavra, Ele quer fazer com você nessa noite. E a partir desse momento, você ser instrumento de Deus na vida de alguém. Então feche seus olhos, fala com Ele, deixa Deus ministrar seu coração agora, através dessa canção. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo. Preciosa é a nossa comunhão. Somos povo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade. Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus. Dá a mão para essa pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção, vamos unir as filas, em nome de Jesus. Dá a mão para essa pessoa, fica ajustado com ela, em nome de Jesus. E canta com o seu coração essa canção, essa verdade, em nome de Jesus, abençoando essa pessoa que está do seu lado. Coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, Abençoa essa pessoa que está do seu lado. eu declaro
agradecer a Ti, Senhor, pela nossa unidade. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra, Senhor, venha fazer diferença nas nossas vidas. E que nós possamos viver, Senhor, o autêntico Evangelho, nos compadecendo, ó Pai, acolhendo aquelas pessoas que tanto precisam. Pai, que esse culto, ó Pai, essa palavra possa ser uma virada de chave nas nossas vidas. E que nós possamos, ó Pai, assim, estar à Sua direita, sendo as Tuas ovelhas, para que nós possamos viver, Senhor, as promessas que o Senhor tem, aonde um dia nós estaremos contigo, ó Pai, podendo morar com o Senhor de eternidade a eternidade. Pai, abençoa agora essa pessoa que está aqui, cada uma delas, e que em nome do Senhor Jesus, que elas possam ser agente do Senhor na vida de alguém, e que isso, ó Pai, possa não ser apenas nessa semana, mas até o dia, ó Pai, que o Senhor vai nos chamar para estar contigo. Abençoa, dá uma semana de paz, de alegria, de bênção, que o Senhor possa ministrar o coração de todos aqueles que aqui estão, em nome do Senhor Jesus, amém. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado, profetiza a bênção do Senhor. Deus abençoe você, em nome de